no livro da Palavra de Deus, bem difícil. Não sei se os irmãos vão conseguir abrir esse texto. Em Gênesis 1. Gênesis 1. Nós vamos ler a partir do versículo número 1. Gênesis 1, 1 em diante. Nós vamos ler um pouquinho aqui desse texto. Então, os irmãos, meditem um pouquinho nesse texto aqui. É um texto bem conhecido. Fala sobre a criação de Deus, né? A criação de Deus, de todas as coisas que Deus fez. Então vamos ler Gênesis 1, 1. E diz assim a palavra do Senhor: no princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia. Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e o separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima. E assim foi. Ao firmamento Deus chamou o céu. Passaram-se a tarde e a manhã. Este foi o segundo dia. E disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou terra, e chamou mares ao conjunto das águas. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores, cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o terceiro dia. Disse Deus: haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. E sirvam de luminares do firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite, separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o quarto dia. Disse também Deus: encham-se as águas de seres vivos, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento do céu. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas de acordo com as suas espécies, e todas as aves de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então Deus os abençoou, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas dos mares e multipliquem-se as aves da terra. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o quinto dia. E disse Deus: produz a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, e os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies, e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que dou todas as plantas que nascem em toda a terra,
e produzem sementes de todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento, e tudo que tem em si fôlego de vida, e todos os grandes animais da terra, e todas as aves do céu, e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. Deus viu tudo que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o sexto dia. Você pode aplaudir o Senhor por esse texto, meu irmão? Em nome de Jesus. Agora, como possa ser por esse texto? Glória a Deus. Eu glorifico o nome do Senhor porque eu creio na sua palavra, e eu creio que Deus verdadeiramente criou todas as coisas. Deus, Ele é o dono de todas as coisas. Ele criou todas as coisas. Tudo pertence a Deus. Amém? Então fala assim para o irmão: todas as coisas pertencem a Deus, inclusive a sua vida. Amém? Glória a Deus. Então tudo pertence ao Senhor. Tudo é dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele a honra, a glória e a adoração. Então Deus é o dono de tudo. Deus criou todas as coisas. E nós, Ele colocou um homem para administrar tudo aquilo que Ele criou. Tudo aquilo que Deus fez, Ele nos colocou como mordomos, administradores de tudo aquilo que Ele criou. Por isso que nós colocamos ali no quadro, falando sobre mordomia cristã. E Ele tem um projeto para as nossas vidas, e tem um conceito de mordomia e de propriedade diferente da nossa. Primeiro que nós temos um conceito de mordomia assim um pouco errado, é diferente do que é a realidade. Às vezes você está no seu trabalho, você está lá no seu setor de trabalho, e aí você vê alguma pessoa, todo mundo trabalhando, aquela pessoa ali está sentada sem fazer nada. Aí você chega para ela e fala assim: poxa, você está na mordomia. Não é assim que nós falamos muitas das vezes? Você está na mordomia. Então, no sentido de que ela não está fazendo nada. Mas na verdade, o mordomo não é isso. O mordomo numa casa é aquele que mais trabalha, é aquele que administra aquilo que não é seu. Irmãos, e a gente administrar aquilo que não é nosso é muito difícil. É verdade ou mentira? É muito difícil. Então, o mordomo é aquele que toma conta, administra alguma coisa que não é dele. E nós, como mordomos do Senhor, nós temos que administrar a nossa vida, entendendo que essa vida que você tem não é tua, pertence a Deus. Amém ou amém? Amém. Então fala assim: a minha vida pertence ao meu Deus. Glória a Deus. E nós temos também um conceito errado de propriedade, um conceito diferente do conceito de Deus sobre propriedade, porque nós nascemos com uma tendência de tomar tudo para nós. Quer ver uma coisa? Qual o pai e a mãe que não teve a seguinte experiência? Seu filho está pequeno, e aí você vai na casa de um amigo seu que também tem um filho pequeno. Aí você chega lá, o seu filho ou a sua filha começa a brincar com o brinquedinho do coleguinha, e ele gosta muito daquele brinquedo, e na hora de você ir embora, você tenta tirar esse brinquedinho da mão dele, para ver o que acontece. Ele não quer largar aquele brinquedo, porque no coração dele, na mente dele, aquele brinquedo pertence agora a ele, é dele. Mas na verdade, aquele brinquedo não pertence a ele. Mas o conceito de propriedade que nós temos é achar que tudo nos pertence. Ah, pastor, mas isso é só criança. Não é não, meu irmão. Até adultos nós somos assim. Até quando nós chegamos à idade mais adulta, nós somos assim também. Certa vez, um homem, ele tocava acordeão na igreja. E esse acordeão não era dele. Olha que coisa interessante. E aí, ele recebeu um recado do dono do acordeão, falando assim: olha, você já está com o meu acordeão há muito tempo. Eu quero que você devolva o meu acordeão. Foi um recado que foi dado a ele. Então ele chegou para o pastor e falou assim: pastor,
devolva o acordeon. Mas olha só, nem tocar acordeon ele sabe. Não sabe tocar acordeon. E tem outra coisa, pastor. Esse acordeon eu toco na igreja, para a obra de Deus. E além do mais, ele é um homem de posses. A hora que ele quiser, ele pode comprar um acordeon para ele. Então, meu irmão, esse homem ia devolver o acordeon? Com certeza não. Ele tomou posse daquele acordeon como se fosse dele. E na verdade não é dele. O acordeon não era dele. Então o conceito de propriedade nosso é mais ou menos assim. É claro que tem os dois lados, né? Quantas vezes nós temos algo que é nosso e nós não usamos, né? Vamos ver o outro lado dessa questão do acordeon. Aquele homem também, ele não tocava acordeon, ele não precisava do acordeon, ele poderia ter deixado esse acordeon com o músico, mas ele quis tomar novamente aquilo que era dele, mesmo que ele não usasse. Então o nosso conceito de propriedade é um conceito muito egoísta. Esse conceito, ele não foi dado por Deus. Esse conceito, ele entrou na nossa vida por causa do pecado. Ele entrou na nossa vida por causa do inimigo, por causa de Satanás, que também tentou se apossar de alguma coisa que não era dele. Ele tentou se apossar do trono de Deus. Algo que não era dele, ele tenta se apossar. Ele tem um sentido de propriedade. E o sentido de propriedade que Deus quer para a nossa vida não é esse. O sentido de propriedade que Deus quer para a vida do cristão é muito diferente do sentido de propriedade que o homem tem. E a palavra de Deus, ela retrata muito bem essa questão na parábola do bom samaritano, né? A parábola do bom samaritano, ela diz o seguinte, que estava um homem por um caminho e que de repente ele foi assaltado por ladrões e apanhou e ficou caído. E a palavra de Deus fala nessa parábola que passou um sacerdote, olhou para aquele homem e passou de longe, não ajudou. Depois passa o levita, olha aquele homem, também não ajuda, passa de longe. E depois então passa o bom samaritano, olha para aquele homem, ajuda aquele homem, leva aquele homem, cuida dele, leva aquele homem para uma estalagem, paga as diárias que ele estava lá e diz assim: olha, quando eu voltar, se eu tiver devendo alguma coisa, eu vou pagar. Então nós vemos nesse texto, nessa parábola, o conceito que Deus tem para nós de propriedade, porque nós vamos ver 3 tipos de pessoas nessa parábola. A primeira pessoa que nós vamos ver nessa parábola é a pessoa do salteador. O que o salteador fez? Ele roubou, pegou algo que não era dele. E qual é o conceito então de pensamento do ladrão, do salteador? Olha, o que você tem pode ser meu, basta que eu tire de você. Esse é o conceito do salteador, esse é o conceito do ladrão, esse é o conceito daquele que quer se apossar forçadamente de algo que não é dele. E não é esse o conceito que Deus quer para nós. O segundo tipo de pessoa que nós vemos ali são os levitas e os sacerdotes. Eles olham para aquele homem, vê ele caído ali e passam longe. Qual é o sentido, qual o pensamento que eles têm? Olha, o que eu tenho é só meu, eu não posso dividir com ninguém. É só meu, é meu, eu comprei, né? Eu possuí, eu não tenho que dividir com ninguém, porque é meu. A vida é minha, eu não preciso me importar com ninguém. Esse também não é um conceito de propriedade que Deus quer para a minha vida, para a tua vida. O conceito de propriedade que Deus quer para mim e para a tua vida é o conceito que o bom samaritano ele tinha daquela situação. O bom samaritano olhou para aquele homem e ele teve compaixão daquele homem, e o pensamento dele é o seguinte: o que eu tenho não é meu, é de Deus. E se é de Deus, eu posso dividir com todo mundo. Amém ou amém, irmãos? Você pode aplaudir o Senhor por isso também? Glória a Deus. Esse então é o conceito de propriedade que Deus quer para a nossa vida. É você entender que aquilo que você tem não é teu, Deus deu para
para você, somente para você administrar. E o bom administrador, ele sabe dividir. O bom administrador, ele entende isso. E esse conceito, a igreja primitiva, ela entendia. Esse conceito, a igreja, lá no Atos capítulo 2, versículo 42 em diante, fala sobre isso, né? Eu queria que você abrisse a palavra de Deus em Atos 2. Vamos abrir o texto da palavra de Deus em Atos 2. Atos 2, 42. Atos 2, 42. Eu queria que você acompanhasse a leitura. Fala sobre a comunhão dos cristãos. Amém? Atos 2, 42. Diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, e a comunhão e a partir do pão e as orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuindo a cada um conforme a sua necessidade. Olha como funcionava a igreja primitiva. Olha como funcionava a igreja do primeiro século, aquela igreja fundada por Jesus. E é um conceito de propriedade, de mordomia que Deus quer para nós. Eles dividiam tudo que eles tinham e iam abençoando à medida que alguém necessitava. Então, o conceito que Deus quer para nós, de mordomia, de administração, é que você saiba compartilhar, que você saiba dividir aquilo que você tem, que você saiba, que você entenda, como o bom samaritano entendeu, que o que ele tinha, o que ele possuía, não era Deus, não era dele, era de Deus. E se era de Deus, ele tinha que compartilhar com todas as pessoas. Então, o conceito egoísta de propriedade não serve para as nossas vidas, não serve para a minha vida, não serve para a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor bem forte por isso, meu irmão, em nome de Jesus. Então, qual é o conceito do mordomo, então? O mordomo, ele administra aquilo que não é seu. E quando nós entendemos esse conceito, quando nós entendemos o que é a mordomia e como nós devemos nos comportar como mordomos do Senhor, nós começamos a entender e cuidar melhor de tudo aquilo que nós temos. Cuidar melhor da nossa vida, cuidar melhor da nossa saúde, cuidar melhor dos nossos bens, das nossas propriedades, cuidar melhor da nossa família, porque tudo que nós temos é de Deus, inclusive a nossa família, ela pertence a Deus. Os nossos filhos, eles pertencem a Deus. Amém? Amém. Nossos filhos pertencem a Deus. Deus nos emprestou os nossos filhos, para que nós venhamos a cuidar dele, para que nós venhamos cuidar bem dos nossos filhos. Então, o mordomo é aquele que administra algo que não é seu. E quando nós administramos algo que não é nosso, nós temos que cuidar melhor. Porque aquele que trabalha, vou dar um exemplo, quando você, a pessoa que é motorista, principalmente motorista particular, né? Ele lava o carro todos os dias. Todos os dias ele pega o carro do seu patrão e lava o carro, deixa sempre brilhando, porque não é dele, ele tem que deixar sempre o carro brilhando. Agora, o carro dele, de repente, está todo empoeirado. Eu nem vou falar do meu, né? Já está na garagem com bastante poeirinha, né? Mas quando aquilo você entende que não é teu, você com certeza cuida melhor. E o mordomo, ele tem que conhecer muito bem a quem ele serve, para saber como ele vai proceder quando ele cuidar daquilo que o seu patrão, o seu Senhor, coloca em suas mãos. Meu irmão, você conhece bem o teu Senhor? Você conhece bem como Deus quer a tua vida? Você conhece bem, né, as propriedades que Deus deixa para você e como Ele gosta que você cuide dela? Será que você conhece bem o teu Senhor para saber de como Ele gosta das coisas, para que as coisas serem bem cuidadas? Você conhece bem o teu Senhor? Amém? Sim ou não? Conhece, em nome de Jesus. Então, o que nós devemos administrar? Primeiro, administrar os nossos bens, entendendo que não são nossos.
E como não só nós, apesar de termos que cuidar bem dele, não deixar que os nossos bens venham nos dominar. Porque muitas das vezes permitimos que os nossos bens, aquilo que Deus nos deu para nós cuidarmos, eles, ao invés de nós controlarmos, cuidarmos dele, nós deixamos que ele nos controle, que ele tome em primeiro lugar na nossa vida. Não pode ser assim, meu irmão. Aquilo que nós temos que cuidar sim, mas não podemos botar os nossos bens acima de Deus. Eu já falei que alguma vez eu tinha um amigo que ele lavava o motor do seu carro com escova de dente. Ele pegava cada cantinho, do motor do carro com escova de dente e ia limpando. Ele passava todo final de semana limpando o motor do carro com escova de dente. Meu irmão, ele largava a sua família, largava as coisas de Deus para ficar limpando o seu carro. Ele deixava então que o bem controlasse a vida dele. Ele não controlava o bem que ele tinha. Nós temos que ter cuidado com isso, para não colocar os bens materiais em primeiro lugar nas nossas vidas. Temos que saber administrar os nossos bens materiais. Não podemos estar presos a ele, não podemos estar presos ao dinheiro. Muitas das vezes nós trabalhamos tanto que também deixamos de vir à casa do Senhor para trabalhar. Irmãos, nós temos que trabalhar, temos que trabalhar, temos que ganhar o pão de cada dia, mas nós temos que colocar as coisas de Deus em primeiro lugar na nossa vida, em nome de Jesus. Amém ou amém? Glória a Deus. Então fala assim, Davi, ele conhecia muito bem isso, ele sabia muito bem isso. Ele dizia que Deus, que era o dono de tudo, e que Deus, ele era o dono do ouro e da prata. Deus verdadeiramente é o dono do ouro e da prata. Então, não se preocupe com aquilo que você vai ter que comer, beber ou vestir, porque Ele vai suprir todas as suas necessidades, em nome de Jesus. Ele supre todas as coisas, porque Ele é o dono de todas as coisas. Então nós temos que saber administrar muito bem aquilo que nós temos, aquilo que nós recebemos de Deus para administrar. Temos que saber cuidar. Nossos bens é uma coisa, os nossos dons também, porque os dons que nós temos também não é nosso, é emprestado por Deus. E se nós não cuidarmos bem dos nossos dons, a hora que Deus quiser, Ele tira. Algumas igrejas falam assim, aquilo que Deus dá, a unção que Deus dá não tira, o dom que Deus dá não tira, meu irmão, porque Ele é soberano, Ele faz o que Ele quiser, porque os dons não são nossos, são de Deus. E se nós não cuidarmos bem dos nossos dons, dos nossos talentos, com certeza Deus vai tirar, porque você não sabe administrar aquilo que você tem. Irmão, estão entendendo em nome de Jesus? Então cuide bem até dos seus talentos, daquilo que Deus tem te dado. Se você tem um dom da palavra, esmere-se nela. Se você tem o dom do ensino, esmere-se no ensino. Se você tem o dom de profecia, esmere-se para que buscar a Deus a cada dia, para que a profecia que vem sobre a tua vida seja realmente do Espírito Santo de Deus. Então cuidar daquilo que Deus dá, até dos nossos talentos, dos nossos dons. Então, cuidar dos nossos bens materiais, saber cuidar, como cuidar dos nossos talentos, cuidar, então, da nossa família, saber administrar a nossa casa, saber cuidar dos nossos filhos, ensinar os nossos filhos. É importantíssimo, meu irmão, minha irmã, você saber conduzir a tua família, conduzir os seus filhos, em nome de Jesus. Nós temos que entender isso. E, acima de tudo, saber administrar a nossa vida. Porque a nossa vida também não nos pertence. E naquele grande dia, nós vamos ter que prestar conta dela ao Senhor Jesus. Amém, meu irmão? Você pode aplaudir o Senhor por isso? Sabe por que a vida não é tua? A vida não é tua porque Jesus, porque Deus comprou a tua vida por um alto preço. Ele resgatou a tua vida um alto preço. E foi o preço de sangue. O sangue do Senhor Jesus derramado na cruz do Calvário. Esse foi o preço que Deus pagou pela tua vida. Então, a sua vida não é tua. Saiba conduzir a sua vida. Agora você entende porque você não pode
tratar mal o seu corpo, porque o seu corpo ele pertence a Deus. Você não pode tratar mal, né, da tua saúde, porque a tua saúde pertence a Deus. É por isso que você não pode ter vícios, porque todo vício faz mal para o teu corpo, faz mal para a tua saúde. E se tua vida não é tua, se a tua vida é de Deus, você tem que saber administrá-la até na tua saúde, em nome de Jesus. Então tudo aquilo que você faz, que está fazendo mal para o seu corpo, é pecado. Por quê? Porque o seu corpo não te pertence. E se você administrar mal, imagine quando você estiver diante do Senhor, né? E você prestar conta do teu corpo, que é templo do Espírito Santo de Deus. O que você vai falar para Jesus? O que você vai falar para Ele naquele grande dia? Olha, Senhor, meu corpo está assim porque eu usava drogas, eu fumava, eu bebia, por isso que meu corpo está assim. Meu irmão, em nome do Senhor Jesus, saiba administrar a tua vida em nome de Jesus. Saiba administrar, seja mordomo do teu corpo, da tua vida. Administre, cuide dela, controle a tua vida, porque ela não te pertence, meu irmão. Em nome de Jesus, aplauda o Senhor por isso, meu irmão. Glória a Deus. É ser mordomo da tua vida, é ser mordomo da tua família, é ser mordomo dos teus talentos, é ser mordomo de tudo aquilo que Deus confiou a você, sabendo que você não possui nada. Tudo é de Deus, tudo é para Ele, Ele criou todas as coisas. Nós vemos lá em Gênesis 1, nós vemos toda a criação de Deus, tudo aquilo que Deus fez. Ele falou que tudo era bom, tudo que Deus faz é bom. E a tua vida, a nossa vida, apesar de ter sido corrompida um dia pelo pecado, ela foi resgatada por Jesus na cruz do Calvário. Então você sabe, entenda o que é administrar a tua vida, a tua família, os teus bens, as tuas finanças, em nome de Jesus. Deus quer, meu irmão, que a sua vida seja uma vida abençoada, em nome de Jesus. Ele quer abençoar a tua vida hoje, Ele quer abençoar a tua família hoje, Ele quer abençoar os teus bens hoje, meu irmão. Em nome de, se você confiar a Ele tudo, quem cuida melhor da nossa vida do que Deus, né? Ninguém. Então você entregue a sua vida a Ele. Deixa Ele controlar a sua vida. Senhor, minha vida não me pertence, é tua. Eu estou administrando, mas ela é tua. Então trabalha como tu quer. Se coloque como um vaso nas mãos de Deus. E se tua vida estiver torta, sem precisar quebrar, Ele vai quebrar, meu irmão. Se Ele precisar quebrar esse vaso aí, Ele vai quebrar para fazer um vaso novo. E nessa noite Ele quer fazer um vaso novo em nome de Jesus. Talvez a tua vida tenha alguma rachadura. Você não está conseguindo administrar a tua vida e tudo está dando errado, porque você não está conseguindo ser mordomo da tua vida, e a tua vida tem alguma rachadura. E aí quando a unção entra na tua vida, ela sai, porque está rachada. Irmão, mas Deus, nessa noite Ele quer te quebrar em nome de Jesus, para fazer você um vaso novo, para que a unção ela venha transbordar sobre a tua vida em nome de Jesus. Amém ou amém? Você conhece o Senhor da tua vida? Você sabe como administrar? Você sabe como Ele gosta que você administre aquilo que Ele te dá, aquilo que Ele te confia? Como é que é o teu conceito de propriedade? Será que é do salteador? Será que é do sacerdote levita? Ou será que é do bom samaritano? Será que você já tem no teu coração, né, esse conceito de comunhão, esse conceito que tem lá na palavra de Deus em Atos 2:42? Inclusive o símbolo da nossa igreja, né, os irmãos vêm aqui à frente, ele tem 4 pilares aqui. Irmãos, estão vendo aqui? Estão dando para ver? 4 pilares, ó. 1, 2, 3, 4. Sabe que pilares são esses, meu irmão? Aqui nessa igreja? Perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. São os 4 pilares da igreja primitiva, sustentada pela cruz de Cristo e em cima da palavra de Deus. Esse é o símbolo da nossa igreja. Irmãos, entenderam o símbolo da igreja? Quem não conhecia, não entendia aqui, o símbolo da igreja é esse. Uma casa, né, que é a casa de Israel, sustentado com os 4 pilares da igreja, sobre a cruz de Cristo, sobre a palavra de Deus. É assim que a nossa igreja, meu irmão, ela está firmada. É assim que eu quero que eu tento ensinar
ensinar e passar para vocês aqui como Deus quer que você conduza a tua vida como igreja também. E você como igreja tem que estar também sobre esses 4 pilares, e sobre essa palavra aqui, meu irmão, que é que liberta. É a palavra de Deus que te traz essa libertação, que traz a tua transformação e que te ensina a você administrar bem a tua vida, administrar a tua casa, meu irmão. Às vezes a nossa casa está desarrumada, porque nós não estamos conseguindo administrar, ou não sabemos. Mas eu quero profetizar em nome de Jesus que Deus vai arrumar a tua casa hoje, meu irmão. Glória a Deus. Aleluia. Mas depende de você também. Depende da tua vida. Depende de como você está enxergando a tua administração, como você está enxergando o teu Senhor. Será que você entende que você não tem nada, é tudo de Deus? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Em nome de Jesus, Deus nessa noite está falando contigo, meu irmão, minha irmã, que Ele está arrumando a tua vida, Ele está arrumando a tua casa, Ele está arrumando tudo que estava desarrumado na tua vida, em nome de Jesus. Mas é necessário uma atitude nossa, porque Deus, Ele não arromba uma porta, né? Assim diz a palavra de Deus em Apocalipse, né? Capítulo número 2: eis que estou à porta e Ele bate na porta. Se alguém abrir a porta, me convidar para entrar, eu entrarei, serei com ele, e ele será comigo. Irmão, Deus está convidando você a abrir a porta para Ele compartilhar todas as coisas com você. Ele quer compartilhar a comunhão, a ceia. Ele quer compartilhar contigo, sabe o que, meu irmão? Aquele sangue foi derramado no Calvário, porque Ele fala que eu cearei com Ele e Ele comigo. É aquele sangue que foi derramado no Calvário. Ele quer compartilhar com a tua vida, para que esse sangue seja derramado sobre a tua vida, te cubra totalmente, para que a tua vida seja totalmente transformada. Mas é necessário que você abra o teu coração. É necessário nessa noite que você abra a tua vida completamente, deixe o Espírito Santo entrar, fazer de você um vaso novo, né? Para que você comece a entender e saber administrar aquilo que Deus te dá, saber administrar a tua vida, meu irmão, no nome de Jesus. A palavra para você hoje é essa: Deus quer te ensinar a administrar a tua vida, a administrar os teus bens, a administrar a tua casa, em nome de Jesus. Se a tua casa está bagunçada, é hoje o dia que Deus está entrando no teu beleza. Irmãos, é uma palavra profética para você hoje, em nome de Jesus. Eu quero lançar essa palavra profética sobre a tua vida, sobre a tua família hoje, que a tua família vai ser arrumada, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, através da tua vida. A tua vida vai ser arrumada, a tua família vai ser arrumada, todas as coisas na tua vida vão prosperar a partir de hoje, em nome de Jesus. Eu queria que você aplaudisse bem forte ao Senhor nessa noite, meu irmão, minha irmã. Bem forte, bem amado do Senhor, para Ele. Glória a Deus. A sua vida Deus resgatou com um bom preço. É um preço que ninguém poderia pagar, nenhum homem poderia pagar essa dívida, né? Que foi esse preço. A tua vida ela foi tirada no momento do pecado do homem, né? E você nasce com esse pecado natural dentro de você. Mas no momento que você aceita o Senhor Jesus, aquele sangue derramado na cruz, aquela dívida, aquele resgate, ele é acionado sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus, e você é resgatado por Deus. A tua vida é resgatada pelo Senhor. Eu queria que você se colocasse de pé agora, em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Eu queria que você viesse aqui à frente mais uma vez, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Vem aqui à frente. Se Deus tem te colocado de pé, só Ele tem te colocado aqui nessa noite. Se você está de pé hoje, apesar dos problemas, apesar das dificuldades, é porque Deus tem sustentado a tua vida, em nome de Jesus. Então coloca mais uma vez a mão no teu coração. Vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Pai querido, Deus de graça, Pai, nós glorificamos o Teu nome, Senhor, nessa noite, ó Pai, pela Tua palavra, Deus. Palavra, Deus, que foi ministrada para os Teus filhos, ó Deus. Palavra, Pai, de confronto em cada vida, em cada coração, Pai. Olha, Pai, a Tua palavra tem que confrontar, porque quando nós somos confrontados pela Tua palavra, Deus, nós somos transformados por ela, Pai. E a Tua igreja ela quer ser transformada pela Tua palavra. Os Teus filhos querem ser transformados, ó Deus, pela Tua palavra, Pai. Que Tua palavra hoje, ó Deus, em nome de Jesus,
Jesus tenha transformado corações aqui, tenha transformado vidas aqui em nome do Senhor Jesus. Olha, Pai, nós aprendemos, ó Deus, como temos que administrar a nossa vida, como temos que administrar o nosso lar, Pai. Nós entendemos, ó Deus, que nada nos pertence, tudo pertence a Ti, ó Deus. E queremos, Pai, ser esses administradores fiéis, esses mordomos fiéis, Senhor, Pai, para que naquele grande dia nós possamos entregar a nossa vida a Ti, ó Pai, como igreja santa, como noiva sem mácula, Pai. Queremos entregar a nossa vida a Ti nesta noite, ó Deus. Pai, restaura a nossa vida, o nosso vaso, Pai. Restaura, Senhor, a cada família, Deus, cada família que talvez seja bagunçada, Pai, que esteja desarrumada, Deus. Arrume aqui as famílias, Pai, em nome de Jesus. Faça, Pai, um mover, faça o Teu sobrenatural, Pai, sobre cada família que aqui está, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Eu quero deixar cada um aqui em Tuas mãos, Pai. Cada família aqui representada, Deus, visita cada lar, Pai, em nome de Jesus. Transforma, Pai. Transforma situações adversas, Deus. Transforma situações que aos olhos humanos, Pai, não tem mais solução. Mas, Senhor, Tu é aquele que pode fazer o impossível, porque não há impossível, Deus, para Ti, ó Deus. Pai, queremos deixar mais uma vez a nossa vida em Tuas mãos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Fique à frente, meu irmão. Sai não. Vamos louvar o Senhor. Amém? Glória a Deus. Feche teus olhos.